Boa noite. Engravidar é um sonho que várias mulheres têm ao longo da vida. Muitas se preparam para escolher o melhor momento, mas mesmo com tantos cuidados e preparação, algumas coisas podem não sair como esperado. E o acompanhamento médico durante a gestação pode evitar problemas futuros. No Fonte Repórter de hoje, você vai acompanhar dicas de especialistas para que a gestação seja saudável e tranquila. Procurar o médico de confiança é o primeiro cuidado para a gestante e o bebê. É esse profissional quem vai orientar a gestante e detectar problemas que, se forem tratados desde o início, farão com que a futura mamãe tenha uma vida normal. Gestação. Momento mágico na vida da mulher. Período de expectativa. Em alguns casos, aflições. A espera pela chegada da felicidade. 9 meses, onde o acompanhamento do médico é mais do que fundamental. Quando a gente fala em gravidez, qual que é a grande preocupação do médico? Realizar primeiro um pré-natal de qualidade, né? Porque realizando um pré-natal de qualidade é que ele vai mostrar o sucesso que ele vai ter no final da gravidez. E é durante o pré-natal que ele vai definir qual que é a paciente de baixo risco e qual que é a paciente de alto risco. Qual que é a orientação para a gestante? Olha, grande parte das orientações da gestante é primeiramente ter uma alimentação adequada, uma atividade física adequada. Lembrar que a gravidez não é uma doença, mas está associada a vários tipos de doenças. Mas se ela tiver um acompanhamento adequado com um ginecologista que se preocupa com ela, que orienta a alimentação, orienta o exercício físico, que orienta a realização dos exames adequados, tudo tem para chegar num pré-natal de sucesso, uma gravidez de sucesso. Um acompanhamento que deve continuar acontecendo pós-parto. Lógico, a gente orienta que toda mulher tem que ter um acompanhamento com o ginecologista pelo menos uma vez ao ano, né? Desde que ela começou a ter seus ciclos menstruais, ela deve acompanhar o ginecologista e fazer essas consultas rotineiramente, pelo menos uma vez ao ano. Mesmo terminando a gravidez, que ela vai amamentar, as orientações seguem no sentido de toda a vida dela. Qual a importância desse acompanhamento para a saúde e até para a perfeição do bebê? Hoje o que a gente mais tem é que várias alterações que ocorrem durante a gravidez vão ter repercussões para a mãe no futuro. Prova delas é o diabetes durante a gravidez, que é o diabetes gestacional, e essas repercussões vão repercutir também no feto. Ou seja, uma patologia da mãe, uma alteração da mãe durante a gravidez vai repercutir na vida desse ser humano com 20 anos, 30 anos, 40 anos. Algo de novo nesse acompanhamento aí? Mais relacionado a doenças cardiovasculares, relacionado a diabetes, que são alterações que podem ocorrer na mãe e que têm repercussões na vida futura desse ser. Esse tipo de atendimento hoje, as unidades de saúde aí do município, do estado, do governo federal, prestam? Prestam, sem dúvida. O pré-natal o médico precisa de uma cadeira, a mesa e o acompanhamento. Logicamente que hoje a ultrassonografia está muito difundido, mas com a mesa, uma cadeira e um local digno de atendimento, ele consegue fazer um pré-natal de qualidade. Logicamente, nesse pré-natal de qualidade, ele vai diagnosticar quais são os pré-natais de maior risco e aí ele encaminha para o centro terciário. Mas tanto o município quanto o estado têm as unidades com total capacidade de fazer esse atendimento. Qual a importância desse evento que está sendo realizado aqui em Goiânia? Olha, esse é o primeiro Congresso Goiano de Ginecologia e Obstetrícia. Antes nós tínhamos uma jornada e essa jornada foi crescendo e virou esse congresso. Nós temos hoje, vão vir aqui mais de 30 professores de todo o país e até um professor da Argentina falando do que há de mais novo em ginecologia e obstetrícia. Logicamente, com isso, os médicos goianos vão estar mais em dia e atualizado com tudo que há de melhor em ginecologia e obstetrícia, e isso vai refletir de forma indireta no atendimento às suas pacientes. Em relação aos médicos goianos hoje, qual que é a posição dele em relação aos profissionais do restante do Brasil? A ginecologia e obstetrícia em Goiás é uma ginecologia e obstetrícia de ponta, não perde para nenhum outro estado. Aqui nós fazemos procedimentos
invasivos, nós fazendo tratamento de alta complexidade, de baixa complexidade, fazendo acompanhamento de gestantes, de gravidez de alto risco, como em qualquer local do país, não deixando nada a desejar em nenhum estado dessa federação. Nesse congresso em Goiânia, novidades também no mundo da tecnologia. A ultrassonografia agora é em alta resolução e permite ao médico ver, em detalhes, a formação do bebê. Quando a gente fala em equipamento de ultrassom, qual que é a grande novidade hoje? Hoje nós temos como diferencial para fazer algumas análises de gravidez inicial, como para fazer a medida de translucência nucal, o padrão de imagem no modo bidimensional, atrelado a alguns softwares, que hoje é Exaot, sendo representada pela L-Ultrassom, como o XView, MView, que são softwares que faz com que a imagem é apurada de uma forma melhor e você consegue analisar com precocidade algumas lesões ou algumas malformações que demoraria um maior tempo para se fazer. Além de malformações, descobre-se outras coisas aí também através desse aparelho? Sim, sem dúvida. Hoje nós podemos, algumas patologias atreladas ao coração do feto, nós temos alguns avanços tecnológicos, como algumas medidas automáticas que antigamente eram feitos manuais, que você pode descobrir também com precocidade através desses equipamentos de ponta, também disponível para o mercado na área de diagnóstico por imagem. São equipamentos que já existem hoje aí na Rede Médica de Goiás? Sim, hoje nós temos uma das principais clínicas para fazer exames de ultrassom, que é a Fértil Diagnósticos. Nós temos algumas unidades instaladas, como no laboratório CAPC, como na Soma Diagnósticos e grandes outras clínicas como a São Marcelo, todos os equipamentos da nossa linha à disposição dos pacientes, do público, para poder usufruir dessa tecnologia. Equipamento de ponta em qualquer lugar do mundo. Exatamente, é uma tecnologia italiana que tem sido desenvolvida há mais de 25 anos para o mundo e há mais de 20 anos para o Brasil, fazendo a diferença no mercado de saúde e no mercado médico. Pressão alta. Mesmo quem nunca teve esse tipo de problema, pode apresentar variações durante a gestação. E assim como em outras enfermidades, o acompanhamento de um profissional, principalmente nas primeiras semanas, é de fundamental importância, tanto para a saúde da mãe quanto para a do bebê. Gravidez nunca foi sinônimo de doença, mas o período da gestação exige a atenção redobrada das futuras mamães em vários aspectos. Pressão alta, por exemplo, é um problema aparentemente simples, mas que atinge várias gestantes e que, se não for acompanhado desde o início por um profissional da área da saúde, pode trazer complicações. Não necessariamente, isso não é uma rotina. Evidentemente, toda gestante deve ter o seu médico obstetra que faça um bom pré-natal. Exame pré-natal. E o médico obstetra vai detectar se ela tem algum problema e se há necessidade de ter um cardiologista para auxiliá-lo na condução desse pré-natal. Quando que essa gestante deve procurar um cardiologista? Isso sempre vai ser orientado pelo obstetra. Ela não deve procurar por ela mesma, não há essa necessidade. O obstetra sempre fará essa orientação. E em que situações que normalmente o obstetra pede essa orientação ao cardiologista? Nas hipertensas, aquelas que já eram hipertensas anteriormente, ou que não eram ou não sabiam que eram hipertensas e passaram a ter hipertensão arterial com a gestação, ou tem um histórico de doença cardíaca ou suspeitam de um problema cardíaco, ou mesmo que tenham um sintoma que faça elas terem a suspeita de ter um problema cardíaco e que o obstetra fica em dúvida se esse problema cardíaco existe ou não. Porque muitas mulheres às vezes também não têm o cuidado nem de procurar o médico antes da gestação. E a gestação é um momento muito especial da mulher
que às vezes é a primeira vez que ela procura um médico. Então é uma boa oportunidade para descobrir certas patologias. Dá para se ter uma gestação tranquila, mesmo sendo a paciente hipertensa? Dá, sem dúvida nenhuma. E é muito comum se detectar hipertensão na gestação e pelo processo de condução do pré-natal a gente descobrir que na verdade ela já era hipertensa antes e não sabia. Até pela evolução a gente detectar isso aí, saber que tinha história familiar, mas que não estava atenta para a hipertensão. E apesar disso, ter uma gestação relativamente tranquila, apesar de que uma vez detectando que é hipertensa, já se torna uma gestação de risco. Gestação de risco significa o seguinte, que o pré-natal tem que ser bem mais cuidadoso. Mas isso não quer dizer que a gravidez não vai ter sucesso. Pode ser conduzida bem, tomando medicamentos e tudo correr muito bem, sim. A cardiologista alerta ainda que a enfermidade, se não for controlada, pode prejudicar não apenas a mãe, mas trazer sequelas também ao bebê. A hipertensa grávida que não se trata, ela pode ter complicações muito sérias. Uma delas, se ela já era hipertensa crônica, ela tem uma chance maior de superajuntar com uma hipertensão também de gravidez, né? Então ter complicações não só para ela, como também para o feto. Então ela pode aumentar muito os níveis pressóricos durante a gravidez, pode ter complicações para o cérebro, para o coração e particularmente para o bebê. O bebê pode nascer com baixo peso e pode ter parto prematuro, particularmente isso aí. E se juntar com hipertensão de gravidez, as complicações são mais sérias ainda. Tem situações de emergência, de descolamento de placenta, sangramentos. Então uma série de complicações pode advir desse não tratamento, mal condução do tratamento. Uma mulher que se torna hipertensa ao ficar grávida, ela pode voltar a ter uma vida normal? Ela vai deixar de ser hipertensa algum dia? Uma vez que ela se torna hipertensa com a gravidez, na grande maioria das vezes ela volta a ser normotensa, mas isso também não é a regra. Ela deve voltar depois do nascimento do bebê, depois do parto, a continuar fazendo avaliações, porque é comum a mulher engordar um pouco mais, ela fica parada sem exercício, tem o estresse do cuidado do bebê. Então é muito interessante que ela acompanhe um cardiologista, ou mesmo se ela não tem a chance de um cardiologista vê-lo depois do parto, pelo menos um bom clínico, para ver se os níveis pressóricos vão voltar ao normal. Porque tem um tempo para que isso volte ao normal. Geralmente, durante 6 semanas após o parto, tende a normalizar a pressão, naquela pressão que é só induzida pela gravidez. Além da pressão alta, o acompanhamento indispensável, principalmente nos 3 primeiros meses da gravidez, é importante para detectar também outras cardiopatias. Existem várias cardiopatias que podem atingir a gestante e muitas vezes é um momento que muitas cardiopatias são descobertas. Muitas até porque antes nunca tiveram oportunidade ou mesmo curiosidade de procurar um médico. E por ser um momento muito especial que a mulher se volta para a sua saúde, e então, por exemplo, a cardiopatia reumática, que é a patologia cardíaca mais prevalente na mulher, inúmeras vezes ela é descoberta durante uma gravidez, porque a sobrecarga da gravidez faz com que os sintomas ficam mais exuberantes, a ausculta cardíaca fica mais fácil de ser ouvido, o sopro cardíaco, né? E algumas cardiopatias congênitas também, que antes poderiam passar desapercebidas, pode se manifestar durante a gravidez. A cardiopatia chagásica também, particularmente na nossa região, também manifesta na gestação. Tem uma chamada miocardiopatia periparto, que é própria de gravidez. Ela afeta no último trimestre da gestação e no puerpério, que é o período logo depois do parto. Essa é específica de gravidez.
enfim, tem várias patologias que podem afetar a gestante. Apesar de ser irreversível em alguns casos, a paciente que tem hipertensão pode ser orientada por um profissional da área de saúde a levar uma vida praticamente normal, com poucas restrições. Muitas mulheres passam a ficar atentas para a sua saúde só depois de uma gestação. Até então ela deixa muita coisa passar batido, né? Mortalidade materna é um assunto que ainda assusta, mas que felizmente vem sofrendo queda considerável em nosso país. Ações recentes desencadeadas pelo governo federal, segundo especialistas, muito vêm colaborando para essa queda. Mas é preciso se fazer mais para que consigamos um dia extirpar esse mal que ainda acomete muitas mulheres brasileiras. Integrante do Comitê Goiano de Redução da Mortalidade Materna, o médico ginecologista Eduardo Camelo vê com cautela os números divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde. A informação do governo federal mostra que as mortes decorrentes por complicações na gravidez e no parto caíram de 1.317 nos 10 primeiros meses de 2010 para 1.038 no mesmo período do ano passado. Para Eduardo, ainda é cedo para comemorar. Eu acho que ainda é um pouco cedo para comemorar, né? Claro que a mortalidade materna apresentou sinais de diminuição, até mesmo porque o país está evoluindo, né? O país está melhorando, né? Em todos os sentidos, inclusive na assistência à saúde, mas existem variações que, de repente, de um ano para outro, realmente nós precisamos ter uma cautela para realmente começarmos a comemorar sobre a redução da mortalidade materna. Reais ou não, os números apenas reforçam a grande preocupação que a classe médica brasileira tem com a mortalidade materna. A mortalidade materna no Brasil, ela é bem superior aos níveis de mortalidade materna dos países de primeiro mundo. Então é uma preocupação que ainda vai por longos anos aí para nós conseguirmos realmente controlar de verdade a mortalidade materna no nosso país. As principais causas de mortalidade materna são as doenças hipertensivas, né? As doenças hemorrágicas, né, as hemorragias que acontecem durante o ciclo gravídico puerperal, as infecções, né, os abortamentos clandestinos, por isso toda essa discussão em cima dos abortamentos, né, e as doenças cardiovasculares que complicam com o ciclo gravídico puerperal. São essas as 5 principais causas de mortalidade no nosso país. A maioria das causas, se diagnosticadas aí com antecedência, pode evitar a morte. Se diagnosticadas com antecedência, tiver um bom sistema de saúde funcionante, né? Você imagina, uma doença hemorrágica que acontece lá no interior, uma cidade pequena do nosso estado, né? Você tem que ter uma rede, pelo menos, de bancos de sangue para que você consiga controlar a morte nesse sentido. E médicos de todas as formas, médicos de todas as especialidades, hematologistas, né? De repente, numa doença cardiovascular, por exemplo, você tem que ter uma certa distribuição de médicos generalistas, mas também médicos cardiologistas para ajudar nessas doenças que são complicadas pelas alterações cardiovasculares. E as doenças hipertensivas também, de repente um cardiologista, um bom clínico geral, também ajuda a dar suporte nas doenças hipertensivas graves e ajuda o obstetra no momento de decisão do parto, porque nas doenças hipertensivas o obstetra tem que chegar no máximo de forma que ele não reduza a mortalidade, não aumente a mortalidade infantil, mas também dê boas condições de evolução do quadro de hipertensão materna. Como se fazer a prevenção? A prevenção da mortalidade materna é através da melhoria de todo o sistema de saúde do nosso país, né? A mortalidade materna, na realidade, é um marcador, ele é uma verdadeira avaliação de como está todo o sistema de saúde do país. A mãe, a gestante, ela pode fazer alguma coisa aí também para tentar para não se tornar uma vítima?
A mãe, realmente, ela tem que se preocupar bastante com isso, fazer um verdadeiro planejamento familiar, que ainda precisamos melhorar muito no nosso país. Então fica por responsabilidade individual esse planejamento familiar, até que o país realmente se estruture de uma forma em que o planejamento familiar seja garantido pelo sistema de saúde pública, né? Então ela tem que planejar bem essa gravidez. E depois desse planejamento, ela resolvendo realmente ficar grávida e numa situação adequada de gravidez, aí ela fazer um bom pré-natal. Então é muito mais das autoridades de saúde do que da própria pessoa. Como toda a sociedade no mundo inteiro, né? Claro que todos nós somos responsáveis por toda a nossa sociedade. Então, tem pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E essas pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes somos nós que temos que cuidar delas. Apesar do esforço da classe médica e da população, a mortalidade materna, ainda de acordo com Eduardo Camelo, só terá uma redução considerável quando os governos federal, estadual e municipal abraçarem a causa. A previsão é de um gasto de aproximadamente 10 bilhões de investimento para a redução realmente da mortalidade materna. Já foram gastos aproximadamente 3 a 4 bilhões para a redução da mortalidade materna, mas o governo ainda peca, né? Por exemplo, essa medida provisória reduzindo o quantitativo do salário dos médicos, né? A metade do valor. Isso é um pecado que não pode ser cometido mais, esse tipo de erro não pode acontecer mais no nosso país. Casos de mortalidade materna que sequer são contabilizados e não entram nas estatísticas? Existe, né? É a chamada subnotificação, né? No nosso país, como ainda um país também em desenvolvimento, ainda existe muito essa questão da subnotificação. Em Goiás, o que tem sido feito hoje para se evitar isso aí? Na realidade, está se estruturando, né, o Comitê de Mortalidade Materna, que já existe há alguns anos, né, juntamente com a Secretaria de Vigilância Sanitária, está estruturando de forma a que os municípios também participem mais ativamente dessas notificações, e com o sistema informatizado, a tendência também é diminuir o número de subnotificações. Trabalho novo, então, demanda tempo. É um trabalho novo, está sendo implantado, né? Já veio especialistas do Ministério da Saúde para ajudar na implantação desse novo método de notificação dos casos de mortalidade materna, e já foram feitas reuniões. Então a Secretaria de Vigilância, a Superintendência de Vigilância Sanitária está atuando bem nesse sentido, evoluindo bem. Qual é a realidade desse atendimento hoje em Goiás? É preciso melhorar, né? No estado de Goiás já estão sendo tomadas providências, já está sendo aperfeiçoado o sistema, todas as redes de atendimento estão sendo trabalhadas, mas precisamos melhorar, né? Como um país em desenvolvimento no geral e um estado também em desenvolvimento, precisamos aperfeiçoar mais e mais. Em Goiânia, um banco instalado ao lado do Hospital Materno-Infantil atende hospitais da capital e fornecem o leite materno gratuitamente a crianças que precisam do alimento. No último mês de maio, a unidade conseguiu 50 doadoras, mas o ideal é que pelo menos o dobro fosse arrecadado. Banco de leite, Renata, como que funciona aqui? Como que a mulher chega aqui? No boca a boca, a mãe que vem fazer a doação de leite é a vizinha mesmo que fala. Essa mãe tá com a mama cheia, bastante leite, acaba que é a vizinha, a amiga, o parente que informa sobre o banco de leite. Ou então essa mãe vai ao pediatra com dificuldade de amamentação e o pediatra indica o banco de leite para que ela traga o neném aqui para receber as devidas orientações de amamentação. Ela chegou aqui na recepção, o que acontece? Aqui na recepção ela passa por uma triagem para ver se ela é apta a doar ou não.
Tá? Para ela ser apta a doar, ela não pode ingerir bebida alcoólica, no máximo 10 cigarros ao dia, se ela fizer o uso desse cigarro. Droga ilícita, logicamente, nenhuma. Tá? Exame de pré-natal do último trimestre, ela tem que apresentar com os exames não reagentes. Se tiver tudo ok, a pediatra dá o apta para ela ser doadora de leite. E essa doação também pode ser de busca domiciliar. É feita em casa e a bombeira, junto com o motorista, busca uma vez por semana. Ou seja, sem ônus nenhum para ela. Sem ônus nenhum para ela. Chegando aqui, ela entra aqui na sala de higienização. Aqui ela é preparada para entrar na sala de coleta. Ela lava as mãos, ela retira a roupa dela, coloca uma camisolinha do hospital, ela lava as mãos até o cotovelo, o antebraço, com água e sabão, e lava as mamas com água. Aí coloca a touca e a camisolinha do hospital. Aí ela entra na sala de coleta. Na sala de coleta, ela é orientada a fazer a massagem, tem uma massagem para facilitar a descida do leite, e depois ela é ensinada a tirar esse leite manualmente, que a gente chama de ordenha manual, e se precisar, ela vai para a ordenha mecânica, que tem as ordenhadeiras, que é a máquina de ordenha. E o que tem guardado nesses freezers? Aqui é o leite cru. Uma vez ela tirou o leite, esse leite é armazenado aqui, que é o leite cru. Esse leite hoje está até num estoque bom, porque a gente estava não estava pasteurizando, por isso até tem um estoque bom. Mas precisamos muito de doação. Isso aqui não condiz com a realidade, é acumulado de uma semana. Para quem que vai esse leite? Para bebê prematuro, baixo peso, internado e UTI neonatal. Esse é o cliente de banco de leite. Quer dizer que não adianta uma mãe bater aqui e pedir um pouco de leite para o filho. Nunca, sabe? Para sair leite de banco de leite, tem que ter um pedido médico especificando que se esse neném está na UTI, por que está, tem que ter todo um pedido para poder a gente liberar esse leite. Mesmo para evitar um comércio também. Com certeza. E assim, até mesmo também a gente não tem um estoque suficiente para outros bebês. Então, a nossa prioridade é esse bebê prematuro de UTI neonatal. Aqui é a sala de pasteurização. Aqui chega o leite cru, o leite é selecionado, os leites que podem entrar na pasteurização. A gente faz um pré-teste que a gente chama de acidez. Esse leite que passa nesse primeiro teste antes de pasteurizar, ele vai ser reenvasado, ou seja, retira do vidro que vem da casa da mãe, passa para um vidro autoclavado, esterilizado nosso. Ele é pasteurizado. Depois de pasteurizado, a gente faz um pós-teste, que é cultura. A gente semeia meio de cultura para ver se a pasteurização foi eficaz e eliminou os micro-organismos que possivelmente tinha nesse leite. Por que leite nenhum pode sair daqui sem ser pasteurizado? Tá, o leite pasteurizado, ele inativa micro-organismos, vírus, bactérias. Então, esse leite sem pasteurizar, ele pode conter esses micro-organismos. Hoje não é recomendada essa amamentação cruzada, ou mesmo retirar esse leite e dar para outro bebê, porque existem doenças que demoram a manifestar, 5, 10, 20 anos. Isso em questão de vírus. Bactéria pode dar uma infecção intestinal nesse neném, e por se tratar de um bebê prematuro ou mesmo qualquer outro neném, nós não queremos isso, essa infecção intestinal. Então tem que ser pasteurizado. Aqui são armazenados os leites pasteurizados. Tá? Isso aqui é o nosso leite pasteurizado. Uma vez pasteurizado, eles duram 6 meses congelado no freezer. Está pronto esse aí, então? Está pronto para o consumo. Esperando só a criança. Esperando chegar o pedido médico. Com o pedido médico, ele vai para o lactário. Lá é porcionado, fracionado na quantidade que o médico prescreve para ser administrado aos bebês. E esse berçário aqui, como é que funciona ele? Para que ele serve? Esse berçário, o banco de leite, nós fazemos o trabalho em 2 linhas. Tanto de doação e pasteurização para fornecimento desse leite, quanto orientação das mães que estão com dificuldade de amamentação. Aí a mãe vem com o seu bebê para ser orientado quanto pega, orientação em relação à amamentação. São muitas as mães que vêm aqui só para pedir informação, mesmo ajuda, já que o filho tem algum problema para conseguir tirar esse leite? São bastante mães mesmo. É muito instável. Tem dia que tem bastante, tem dia que nem tanto, mas conforme a dificuldade da mãe, ela vem pedir socorro. Mas são bastante mesmo. Agora, quem doa, parece que tem um benefício aí. Tem um exame que é feito aqui gratuitamente? Não, o exame é assim. Se a mãe tiver o exame de pré-natal do último trimestre, a gente não precisa fazer novamente. Se ela continuar a doar mais do que 3 meses, tem que repetir. Aí é feito, a mãe tem que fazer esses exames, pode ser feito aqui no materno mesmo, para poder ela se tornar apta à doação desse leite se tiver não reagente. Daqui, ela já vai embora para casa? Daqui, ela vai embora para casa. Agora, gostaria de ressaltar o benefício para a criança. A criança que a mãe é doadora, ela recebe a consulta de CD, de crescimento e desenvolvimento, com a pediatra do banco de leite, enquanto a mãe for doadora. Você, como profissional da saúde, qual que é a importância da mãe amamentar o filho?
Totalmente importante. Essas crianças que são amamentadas no peito, comprovadamente são crianças que têm uma saúde melhor. São crianças que são emocionalmente mais equilibradas devido a esse contato com a mãe. São crianças que são mais inteligentes, isso já é comprovado. São crianças que têm quadros de infecção e alergia muito menor. São crianças que adoecem menos e, se adoecem, elas recuperam muito rápido. São crianças que raramente morrem. As crianças que são amamentadas no peito. Você me dizia que o estoque é bom, mas se alguma mãe quiser vir aqui, com certeza vai acrescentar. O estoque, ele está razoável, mas com certeza a gente precisa de doação. Por quê? Porque, teoricamente, a gente teria que atender a todas as UTIs neonatais do estado de Goiás. A gente consegue atender praticamente só o materno. Então, precisamos de mais de doação. São vidas que podem ser salvas aí com um simples ato. Com certeza. E é comprovado que o bebê de UTI que recebe leite humano pasteurizado, o ideal é da própria mãe. Na falta dele, que a mãe que o bebê está internado, a criança não suga. Não sugando, o leite tende a secar. Então, essa mãe não tendo leite, acaba pedindo leite de banco de leite. E é comprovado que essas crianças que recebem leite humano pasteurizado se recuperam muito mais rápido do que as outras crianças, que recebem leite artificial. Falava no início, você tem equipes aqui que pode ir até a casa dessa doadora. Com certeza, a gente tem o motorista e agora a gente faz um trabalho em parceria com o Corpo de Bombeiro e aí a bombeira vai junto para fazer essa busca domiciliar uma vez por semana. Adolescentes grávidas, incluindo vítimas de violência ou exploração sexual, são atendidas antes, durante e depois da gestação por uma equipe multidisciplinar, que oferece a elas todo tipo de assistência. Mantida pelo governo do estado, a casa atende mensalmente a quase 200 garotas, sendo que muitas delas voltam ao local para o acompanhamento do segundo filho. É nessa casa aparentemente simples, localizada no setor Campinas, em Goiânia, que 150 adolescentes grávidas recebem mensalmente todo tipo de assistência necessária para um parto tranquilo e saudável. Muito bem cuidado, o imóvel é mantido pelo governo do estado por meio da Organização das Voluntárias de Goiás. Meninas de Luz é o nome do projeto, que, segundo a diretora do Centro Social Dona Gersina Borges, atende, em sua quase totalidade, adolescentes vítimas de violência. Qual o tipo de atendimento que as meninas grávidas recebem aqui? Elas recebem todos os tipos de atendimento, começando pelo médico ginecologista, Dr. Mauro. Nós temos uma equipe de enfermeiras, temos 2 dentistas, um que trabalha na parte da manhã, outro na parte da tarde. E tem aulas de artesanato onde elas aprendem a fazer as coisas do bebê. E as palestras, que são importantíssimas, são feitas pelas assistentes sociais e pelas psicólogas. A maioria das crianças que chegam aqui são vítimas de violência? A maioria. Infelizmente, a maioria. São meninas que nós atendemos dos 12 aos 21 anos. É a idade que elas podem participar dos cursos aqui. Como que essas garotas chegam até aqui? Elas chegam meio tristonhas pelos problemas, chegam meio tímidas, mas depois elas vão fazendo amizade entre si. No último dia de palestra, que a gente encerra com um lanche para elas já sentem ter terminado o curso, porque aí elas já acostumaram com a casa e gostaram muito. Porque o programa Meninas de Luz é realmente maravilhoso. O programa não atende elas apenas aqui? Não, ela vai até a família, as assistentes sociais vão até a família de cada uma delas e depois disso, depois do parto, elas têm assistência por 1 ano no chamado pós-parto, com tudo oferecido pelo VG em termos de médico, de dentista, elas têm esse acompanhamento após o parto para não engravidar de novo. Como que a OVG encontra essas meninas? Elas batem aqui na porta? Elas telefonam para saber se pode ser recebida. A gente deixa propaganda da casa nos cais, nos supermercados. A gente está sempre procurando por elas.
É um atendimento que não é feito apenas antes e durante a gravidez. Não. Sempre que elas precisam de algum atendimento, elas voltam, procuram o profissional que elas estão precisando. Então a gente atende qualquer hora que elas procuram a unidade, elas são atendidas. Até um ano depois de dar à luz? Até um ano depois, é o chamado pós-parto. Elas têm tudo durante um ano oferecido pela UVG e sem ônus, tudo de graça. Geralmente o esposo, o companheiro e os pais acompanham? Acompanham. Às vezes vem a mãe, mas a maioria que acompanha são os companheiros. Às vezes eles até participam de certas palestras que interessam para os dois. Então eles vêm, participam, tomam lanche aqui com elas e vão embora. Há casos de garotas que abandonam esse acompanhamento? Às vezes abandonam pela dificuldade de chegar até aqui, apesar da UVG, além de dar esses cursos tudo sem ônus, a UVG dá o City Pass e, se necessário, vale alimentação no restaurante Cidadão. São garotas só de Goiânia? Não, às vezes vem de Trindade, vem de Guapó, dessas cidades mais próximas aqui, que dá para vir e voltar no mesmo dia, participam também. Tem mãe que deu à luz uma vez e que retornou aqui no segundo filho também? Também. Nós até acabamos de conversar agora mesmo com aquela de 21 anos, que já está esperando o segundo filho. Maria Marina é psicóloga da casa há mais de 10 anos. No sofá onde agora converso com ela, histórias de sofrimento, de luta e de superação. Em que situação, geralmente, que a garota grávida chega aqui para conversar com a senhora? De um modo geral, a adolescente grávida chega na unidade bastante desestruturada, muito fragilizada e com a autoestima muito reduzida. De um modo geral, o namorado, quase sempre ela é solteira, o namorado some. A família rejeita. E temos um problema maior ainda, a escola não aceita as adolescentes grávidas, né? Então ela chega aqui muito desestruturada. Algumas até já tentaram o tipo de aborto. Quando elas chegam aqui, muito sofridas, etc., elas participam em grupo de todo um atendimento, através de palestras socioeducativas, palestras psicológicas e o grupo de apoio psicológico. A partir de então, começa toda uma reestruturação de vida. E o nosso objetivo é fazer com que ela assuma a própria vida, desenvolva autonomia, desenvolva autossegurança, confiança, coragem e se reestruture. Trabalho difícil, é uma marca que dificilmente será retirada da vida dessa garota? Não, é uma marca que com o passar do tempo vai sendo elaborada, trabalhada, desenvolvida e elas, de um modo geral, saem muito felizes do projeto. Agora mesmo, uma das adolescentes de cerca de 16 anos estava conversando comigo o quanto foi importante o projeto para ela. Houve uma reformulação na vida dela, até porque nós trabalhamos o projeto de vida, o planejamento familiar. Né? Então, todas as questões relacionadas à emocionalidade, aos aspectos sociais, ao retorno à vida, ao atendimento familiar, é realizado na unidade. A maioria dos casos de violência acontece dentro de casa? A maioria dos casos acontece dentro de casa, infelizmente, né? É um parente distante ou não, um tio, um padrasto. Então, a menina chega aqui mais sensibilizada ainda, com a autoestima muito reduzida, muito frágil e querendo sumir no mundo. Com a passar dos atendimentos, ela começa a se autofortalecer, tem um novo sentido de vida e começa a ver que aquela gravidez não vai ser uma tragédia, e sim uma vida, uma energia que pode motivar e transformar a vida dela para melhor. Fatos que a deixam emocionada e a fazem ver que toda dedicação valeu a pena. Você vê uma menina transformada, é gratificante? Nossa, uma maravilha. Todos os dias nós recebemos um presente, que eu diria divino, porque você não faz isso sozinho. Além da equipe multidisciplinar, né, porque nós atendemos em equipe, cada um atuando no seu papel, e deve existir a mão de Deus, com certeza, porque há toda uma transformação e é o melhor, diria, salário, é o sorriso dessa menina. É a transformação que a gente percebe
no eu, no sorriso, nos olhos, em toda a vida dela. E no pós-parto, que ocorre nas segundas-feiras à tarde, no período vespertino, nós podemos perceber o quanto essa menina está feliz com seu bebezinho no colo, amamentando, cuidando, trocando. Geralmente bebês lindos, muito bem cuidados, né? Então a gente nota a transformação que houve em toda a vida da menina. E geralmente os pais agradecem muito. E outra coisa muito interessante é que, à medida que essa menina começa a ser trabalhada, eu falo menina porque é uma jovem adolescente, tem algumas de 14 anos, 13 anos, 12 anos, 18 anos, né? Porque o projeto vai até 21 anos de idade. Houve aquela ruptura familiar e à medida que essa menina vai sendo trabalhada, todos os aspectos emocionais dela, etc., a família começa a aproximar-se. Começa a haver uma aproximação, inclusive um acompanhamento. Hoje nós temos, né, que a mãe ou a sogra ou um namorado ou o companheiro começa a participar da unidade vindo a algumas palestras específicas, vindo ao acompanhamento médico, nutricional, atendimento psicológico familiar, etc. Então é um atendimento completo, é um trabalho de ponta. O Fonte Repórter de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para você e até domingo que vem.